Fala pessoal, bem-vindos ao canal NewCat. E infelizmente o Otávio, volante muito bom, que era do Atlético Mineiro e foi pro Fluminense, se lesionou e vai ficar de fora por no mínimo 10 meses. No mínimo 10 meses, uma lesão gravíssima no tendão de Aquiles. E o Fluminense não pode ficar sem um substituto para ele, porque tem uma temporada muito longa pela frente e ainda tem um grande Mundial de Clubes. Então, galera, eu trouxe aqui um jogador que é brasileiro, não vai comer uma vaga de estrangeiro, e um jogador bem barato justamente para o Fluminense ir lá contratar e acabou, sem aquela novela grande, ok? Se esse vídeo aqui bater uns 25 likes, eu faço um segundo vídeo com um jogador mais caro e mais com grife, ok? O jogador que eu vou apresentar para vocês é o Cláudio Falcão. Quem é o Cláudio Falcão? O Cláudio Falcão, galera, é um jogador de 30 anos, brasileiro, com 1,87 de altura, que pode jogar de zagueiro, líbero e de volante. Atualmente ele está lá no Farense, onde ele tem contrato até a metade desse ano, ou seja, o contrato dele se encerra daqui a 3 meses. E o valor de mercado dele, galera, 1 milhão de euros. Um valor muito baixo. Nessa temporada, jogando pelo Farense, ele fez 24 partidas, todas como titular. Fez apenas um gol, não deu nenhuma assistência nem criou uma grande chance. E também teve poucas ações com a bola por jogo, uma média ali de 43. Isso porque o Farense não é um time que fica muito com a bola e está lá disputando para não cair. Mas isso não significa que ele seja ruim não, tá? Ele é um jogador muito bom defensivamente. Por quê? Ele é um jogador que em passes certos ele tem 87% de acerto no próprio campo, que é muito bom, acima de 80% no mínimo. E no terço final, já que o Farense não fica muito lá na frente, 62%, que ainda é uma média boa, levando em consideração o contexto do clube. Tem uma média de acerto de bolas longas de 53%, ok. De passes certos cavados de 58%, ok também. E de cruzamento certo, 50%. Mas como ele quase não cruza, é um dado legal, mas ele quase não cruza, para deixar bem claro. Ele é um jogador que defensivamente nessa temporada está destruindo, assim como ele fez na temporada passada. Ele está com uma média, galera, de 1.4 de interceptações por jogo e de 3.4 desarmes por jogo. Números espetaculares. E a média dele de bolas recuperadas por jogo é de 4.4. E na maioria das vezes é no seu próprio campo. Isso porque o Farense fica muito mais no campo de meio a defensivo. Com uma média de cortes, galera, de 5 cortes por jogo. Maravilhoso. Ok? Em dribles, ele dribla bem pouco. Mas quando ele dribla, a chance dele acertar é muito alta. Já que a média dele de acerto é de 62%. E já na disputa de bolas vencidas é 53%. Tanto no duelo aéreo quanto no chão. O que é muito bom também. Eu esperava que o duelo aéreo dele fosse um pouco melhor, porque ele tem 1,87 de altura. É um jogador alto, mas realmente uma média muito boa também. Ok? É um jogador que teve uma média de 8 perdas de posse de bola, uma média baixa. Ok? Uma média de 2,3 faltas cometidas por jogo. Mas tirando isso, nada demais. É um jogador, galera, que já recebeu 6 cartões amarelos nessa temporada. Foi expulso uma vez por um cartão amarelo e teve apenas um cartão vermelho nessa temporada. Um jogador que não é o mais limpinho possível, mas é um jogador não é aquilo que vai de prejudicar muito o clube. Como vocês estão vendo no mapa de calor, ele se concentra bastante no meio da grande área e à frente da grande área, bem ali central, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, mas no geral é esse o mapa de calor dele. Ele fica muito por ali porque o Farense é um time que joga muito mais na retranca. É um time que não tem armas assim para criar tanto jogo e nem atacar tanto. É um time que está lutando contra a zona do rebaixamento. Mas o Cláudio Falcão se destaca sendo simplesmente o melhor jogador do Farense, ok? Se concentra muito mais por ali, na parte do meio defensivo e também à frente da grande área e também na grande área, defendendo bastante, ok? Ele é um jogador, galera, que na sua carreira só teve 2 lesões. Uma lesão desconhecida e uma ruptura muscular, onde ele passou nessas duas 45 dias fora, juntando as duas, ok? Na ruptura ele passou 31 dias fora e na lesão desconhecida ele passou apenas 15 partidas fora. Ele é um jogador que você pode não conhecer,
Mas ele fez a sua carreira basicamente em Portugal. Ele jogou no CD Alves por 3 temporadas e jogou no Farense, já vai fazer a 5ª temporada já esse ano. Ok? Jogador que fez sua carreira praticamente na Europa, principalmente em Portugal. E nas posições que ele jogou, é como eu falei para vocês, ele joga de volante barra zagueiro ali, líbero. De volante ele fez 183 partidas e de zagueiro ele fez 49 partidas. Ou seja, jogador bastante defensivo. Por que o Fluminense deveria contratar esse jogador? Primeiro, um jogador super barato. Super barato. 1 milhão de euros de valor de mercado. Vai custar para o Fluminense ali 5,5 milhões de reais, já que ele vai estar sem contrato daqui a 3 meses, mas tem aquilo de luva, salário e tal. O salário dele no Farense, galera, não passa de 300, 200 mil reais por mês. Ele recebe bem pouquinho lá no Farense. E eu chuto que ele recebe até mais ou menos numa média ali de 150 mil, de 100 mil reais, se vocês terem noção. Ok? É um jogador muito versátil, que dá para jogar de zagueiro e de volante. É um jogador que tem números defensivos muito bons. É um jogador, galera, que tem uma média de passe no seu próprio campo muito bom. Tem uma média de bolas longas e de passes cavados muito... ok. Ele peca no passe no campo adversário. Mas é aquilo, né? Eu dou desconto para ele porque ele passa muito tempo no campo de defesa. E foi essa a minha recomendação de substituto para Otávio, ok? Hoje. Então, galera, foi esse o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Gostou de outros vídeos do canal, considere se inscrever. E foi esse o vídeo, galera. Bom dia.